Temos estado a falar sobre a importância de termos o Evangelho no centro da nossa vida e como isso transforma todas as áreas do nosso viver. Não pode haver um único espaço da nossa vida onde Cristo não seja o Senhor. Tudo tem de ser acerca de Cristo, tudo tem de ser acerca daquilo que Cristo fez na cruz. Caso contrário, tudo aquilo que nós iremos fazer será puro humanismo. Quando o Evangelho está no centro, nós devemos sempre perguntar: que lição então eu tenho que aprender daquilo que Cristo fez na cruz? Se isto acontecer, irão perceber que muitas das nossas dúvidas irão ser dissipadas. No entanto, será que conhecemos o Evangelho e como o mesmo tem poder para transformar todo o tipo de relacionamentos? O tema da mensagem de hoje é Vidas Centradas no Evangelho. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 21. Relembrar que estava a haver uma grande controvérsia na igreja. Os gentios estavam a ser colocados de parte em relação aos judeus. Pedro inicialmente estava a ter uma boa postura para com os não-judeus, os gentios, mas depois mudou a sua forma de lidar com eles. Por causa disso, Paulo teve de ir lá e teve de intervir pela verdade do Evangelho, porque estavam com o comportamento deles a colocar em causa o Evangelho. Tal como vimos a semana passada, Paulo era bastante flexível. Ele sabia viver em toda e qualquer circunstância. A única coisa que tirava o apóstolo Paulo do sério era quando estavam a colocar em causa a pureza do Evangelho. Hoje nós então vamos ver Gálatas 2, 11 a 21, mas vamos começar a ver e a estudar o versículo 15 e 16, onde encontramos então o aspecto principal deste texto, até mesmo do livro de Gálatas, e depois vamos ver como se relaciona com os versículos seguintes. Então, estes dois versículos são fundamentais, não só para compreendermos a mensagem de hoje, mas também o livro de Gálatas. Versículo 15. Então, Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Nós somos judeus por nascimento e não somos pecadores como os não-judeus. Olharmos para este versículo, poderíamos pensar que Paulo estava a fazer uma distinção entre os judeus e os gentios, ou afirmar que uns eram pecadores e outros não. No entanto, esse não era o seu objetivo, até porque ele já tinha sido bastante claro que todos, mas que mesmo todas as pessoas, aos olhos de Deus, são pecadoras e por isso estão separadas da sua glória. O que significa então este versículo? À luz do Antigo Testamento, todos aqueles que não cumpriam a lei eram pecadores. Os gentios, como não conheciam a lei e os seus rituais cerimoniais, então eram considerados pecadores pelos judeus. Com esta atitude, para um judeu, nem sequer convinha estar perto de um gentio. Ao estar perto de um gentio, automaticamente era considerado impuro. Por isso tinham que fazer depois os rituais de purificação. Foi por causa deste tipo de pensamento que Jesus teve muitos problemas quando se sentou na mesa com pecadores gentios. Uma nota, apenas. No Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas por causa do cumprimento da lei. As pessoas eram salvas pela graça mediante a fé na promessa da vinda do Messias e, como consequência disso, então cumpriam a lei e os seus rituais de purificação, porque esses aspectos cerimoniais da lei apontavam para a pureza do Senhor Jesus. Contudo, eles deviam saber que ter ou não ter o conhecimento da lei era exatamente igual para Deus, porque quer judeus como gentios estavam e estão na mesma posição, ou seja, condenados. Vejamos o versículo a seguir, versículo 16. Sabemos, porém, que uma pessoa não é justificada pelo cumprimento da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Ora, nós que cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não por termos feito o que a lei manda.
pois ninguém será justificado perante Deus por cumprir a lei. Paulo deu como garantido o conhecimento deles acerca da doutrina tão fundamental para nós cristãos, a doutrina da justificação por meio da fé. Significa isto que Paulo não estava a dar um ensino novo, estava a relembrar-lhes algo que ele já lhes tinha ensinado antes. Estas palavras também se tornam duras para nós, porque coloca todo o ser humano em pé de igualdade. Ao dizer isto, Paulo estava a destruir o orgulho dos judeus, aquele orgulho nacionalista, pelo facto de terem sido a nação escolhida por Deus inicialmente para Deus começar a sua obra. Eles sabiam que ninguém podia ser considerado inocente diante de Deus e por isso tinham que se arrepender dos seus pecados. Daí então os rituais de purificação antes da ida de Jesus à cruz. Eles não faziam isso para serem salvos, mas faziam isso porque eram salvos. A partir deste conhecimento, Paulo é bastante claro. Ninguém pode ser justificado, isto é, ninguém pode ser considerado inocente no tribunal pelo cumprimento da lei. E nós vimos isso no poema que a Miriam acabou de ler. Apresentaram ao anjo todos os pecados que essa pessoa tinha cometido, mas mesmo assim ele foi considerado inocente perante o rei, porque lá estava escrito com tinta vermelha: está perdoado. Então, antes da vinda de Jesus, eles tinham fé na promessa. Nós iremos falar mais disso no outro domingo. No entanto, depois da morte e ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo, era preciso ter fé neste sacrifício, mostrando então arrependimento pelos pecados. Apenas poderemos ser considerados inocentes se tivermos fé em Jesus Cristo. Não teremos a mínima hipótese de sermos considerados inocentes por tentarmos conseguir fazer e cumprir toda a lei que Deus exige. Isto alivia a nossa alma. Deus não nos ama pelo que nós fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Deus ama-nos por causa daquilo que Cristo fez. Deus ama-nos por causa daquilo que Cristo fez. Nós, então, em resposta a esse amor, respondemos em amor, obedecendo à sua palavra. Por mais que nós possamos cair, se nos arrependermos, Deus estará sempre ao nosso lado. Não porque possamos merecer, mas pela sua maravilhosa graça. Nunca teremos que conquistar o favor de Deus. Este favor já foi conquistado por Cristo. Não por causa de nós, mas pelo que Ele fez na cruz. Então, tudo o que fazemos deve sempre acontecer por causa daquilo que Cristo fez. Somos livres para obedecer àquele que nos libertou. E isso traz-nos paz. Quando entendermos e vivermos esta mensagem, estamos a colocar o Evangelho no centro da nossa vida. E quando a nossa vida está centrada no Evangelho, isso irá transformar a nossa relação com Deus, porque iremos viver em paz e com muita gratidão, sem o peso de tentarmos conquistar o seu favor. Se fosse pelas nossas ações que conquistássemos o favor de Deus, sinceramente, todos nós já estaríamos de parte. Não tínhamos a mínima hipótese. Entenda, quem ama, obedece. E mesmo que possa pecar, Deus estará sempre ao seu lado. Tal como tenho afirmado, o mesmo Deus que lhe pede para perdoar 70 vezes 7 ao próximo, é o mesmo Deus que lhe perdoa 70 vezes 7. Isto é graça. Versículo 17. Então se, procurando ser justificados pela nossa união com Cristo, somos considerados pecadores como esses tais, quer isso dizer que é Cristo promotor do pecado? De modo nenhum. Se volto a construir aquilo que tinha destruído, então mostro-me culpado. Paulo então desconstrói o argumento deles, usando a sua vida e depois usando o exemplo máximo para a vida de todos nós, Jesus Cristo. Paulo diz-lhes que se de facto o que eles estavam a ensinar fosse de verdade,
então ele seria considerado pecador e não inocente aos olhos de Deus, porque ele tinha estado com os gentios. Com esta linha de pensamento, Paulo mostrou-lhes mais ainda que se fosse verdade estar ao pé de gentios e isso tornava as pessoas impuras, então Jesus era o promotor do próprio pecado, porque Jesus tinha estado com gentios à mesa. Por isso, Paulo diz de uma forma muito enfática, de modo nenhum. Este ensino é gravíssimo e é uma heresia, porque estava a ir contra a forma como Jesus viveu e ensinou aos seus seguidores. Além disso, vejamos no versículo 18, Paulo disse que se voltasse a ensinar aquilo que ele tinha destruído apenas para os judeus, então ele seria culpado, tão culpado como eles. Versículo 19. Morri no que respeita à lei, foi a mesma lei que me fez morrer para eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, neste versículo, Paulo disse que ele morreu para a lei. Em que sentido? Tal como vimos na EBD, apenas um parênteses, eu acredito que muitas pessoas estão a perder aquilo que se está a ensinar na EBD, porque temos falado destas questões, fechar parênteses. Então, tal como vimos na EBD, da condenação que a própria lei traz. Então, Paulo está a dizer que morreu para a lei no sentido em que morreu para a condenação que a própria lei traz, isto é, quem não obedecer à lei irá ser condenado por esse incumprimento. Então, como é que nós nos podemos tornar livres da condenação que a lei traz para todos nós? Cristo cumpriu a lei de um modo perfeito e tinha de ir à cruz para levar sobre si a condenação que a própria lei trazia sobre o ser humano. Como fazer? Qual a solução? Só há solução para a nossa vida se percebemos que nós morremos com Cristo. Só há solução para a nossa vida se percebemos que Cristo foi à cruz no nosso lugar. E aí poderemos dizer, como Paulo, que estamos crucificados com Cristo. Essa é a solução. Chamamos a esta doutrina a justificação pela fé, porque fomos considerados inocentes diante do tribunal. A inocência de Cristo foi-nos imputada. Resumidamente, foi porque Cristo cumpriu a lei que nós fomos libertos da servidão e da condenação da lei, para então obedecermos a essa lei com amor e não como forma de sermos salvos. Já não precisamos da lei cerimonial, porque em Cristo nós já estamos purificados. Quando temos a nossa vida centrada no Evangelho, isso irá transformar a nossa relação com Deus, porque a ira de Deus já não permanece sobre nós. João 3,36. E aí seremos seus filhos e seremos tratados como tal. Solução, Cristo. E quando percebemos isso, a nossa relação com Deus será transformada. Versículo 20 e 21. Por isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus que me amou e deu a sua vida por mim. Não desprezo a graça de Deus, porque se alguém pudesse ser justificado pelo cumprimento da lei, então a morte de Cristo de nada serviria. Paulo, nestes versículos, mostra-nos o que realmente significa viver o Evangelho e como isso irá transformar todas as áreas da nossa vida. Vejamos por partes. Reparem, no começo deste versículo, por isso, ou seja, há uma ligação com aquilo que foi dito anteriormente. Significa isso que, como resultado da justificação pela fé, então, vejamos o que vem a seguir, já não sou eu que vivo. Paulo destrói aqui aquilo que tem mais destruído as nossas igrejas, o humanismo. E o grave problema do humanismo, que muitas vezes é disfarçado de cristianismo, é que as pessoas já nem dão conta de como isso entra nas nossas vidas, na vida das nossas igrejas, e como está a minar todos os relacionamentos. O humanismo destrói as igrejas porque coloca o ser humano no centro da vida e torna-o a medida de todas as coisas. Tudo acontece a partir do homem e para o homem. Temos falado sobre isso, mas permitam-me dar mais alguns exemplos do que isto significa. Nós vemos muitas vezes esta ideia.
Se te faz feliz, avança. Se te faz feliz, avança. Deus certamente compreenderá os motivos que te levaram a fazer isso. Avança. O que a Bíblia diz já não é para os tempos de hoje. Está descontextualizada. Era para aquela altura. Ou, por exemplo, vejam este tipo de humanismo existente. Basta teres fé, irás vencer todos os gigantes da tua vida. O que é isto? Paulo não venceu todos os gigantes da sua vida. Ele permaneceu com o espinho na carne. Há problemas que nós não vamos conseguir vencer na nossa vida e vamos estar com eles até Cristo nos chamar. Quem somos nós para dizer que vamos vencer, se tivermos fé, vamos vencer todos os gigantes? Podemos dizer é que se nós tivermos fé, nós vencemos o maior problema que nós tínhamos, que era estarmos condenados por causa do pecado. Isso sim, a partir daí é tudo humanismo. Ou também, uma expressão que às vezes se ouve, nós temos que ter compaixão pelas pessoas. A Bíblia diz que não, mas nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Significa isso que nós estamos tão somente a dizer Deus não é um Deus de compaixão. Então ele diz não na sua Bíblia, mas nós devemos ter compaixão pelas pessoas. Então eu sou uma pessoa muito mais amorosa do que Deus. Estamos a perceber a gravidade destas palavras? Outro tipo de humanismo só precisava de ter dinheiro para ser feliz e aí então teria paz. Vou dar um exemplo ainda mais prático do que eu quero dizer sobre o humanismo sem nós darmos conta. Se o ato de perdoar e de pedir perdão ao próximo não for por causa daquilo que Cristo fez, normalmente as motivações que nos levam a fazer isso são meros gestos egoístas e egocêntricos. Eu vou perdoar para me sentir bem. Eu perdoo aquela pessoa para a minha alma ficar mais pura, mais leve. Então eu perdoo por causa de mim. Vou tentar ainda explicar melhor. Se falamos do ato de perdoar como algo que devemos fazer para estar bem connosco, quem é que está no centro da nossa vida e da nossa preocupação? Nós. Se este ensino for levado à letra, poderá até haver muitos casos em que, para estarmos bem connosco, até nos dá mais jeito não procurar a reconciliação. Porque aquela pessoa só me chateia a cabeça, então mais vale eu nem sequer procurar a reconciliação, porque não me faz bem à alma. Estão a ver como o humanismo entra dentro das nossas igrejas e nós nem damos conta? Isto não é evangelho. Porque se o humanismo diz, se não me trouxer vantagens, ou não for melhor para a minha vida me reconciliar, então eu não procuro reconciliação. Isto não é evangelho. Qual a razão? Há 15 dias nós vimos o humanismo aponta ao homem, porque vem do homem e tem como objetivo glorificar o homem. Romanos 1 fala precisamente sobre isso. No entanto, se Jesus estiver no centro da nossa vida, saberemos que nós somos chamados a nos reconciliar com o próximo, sendo nós culpados ou inocentes. Basta olhar para a oração do Pai Nosso. Então, o perdão não tem a ver connosco, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez. Aquilo que eu faço, aquilo que nós devemos fazer, não tem a ver comigo, mas tem sempre a ver com aquilo que Cristo fez. Além disso, por estarmos em Cristo, entre cristãos, não há reconciliação que não seja possível. No relacionamento com os não cristãos, se não houver reconciliação, que nunca seja por causa de nós. Cristão é igual a reconciliação. Voltemos ao versículo. É Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus que me amou e se deu e deu a sua vida por mim. Isto é Evangelho. Isto é cristianismo. Isto é ter Jesus no centro da nossa vida. É Cristo que vive em nós.
Por isso vivemos a nossa vida por meio da fé naquele que deu tudo, mas tudo por nós. Até que ponto nós estamos dispostos a dar algo por nós, ou algo de nós, para vivermos o Evangelho? Até que ponto nós estamos prontos a dar algo de nós para darmos a conhecer o Evangelho a todas as pessoas? Só iremos viver o Evangelho quando reconhecermos a nossa incapacidade para nos salvarmos. E não é fácil reconhecermos isso. Não é fácil reconhecermos que nada somos e que fomos criados para glorificar a Deus. Por outro lado, devemos saber que Deus é bom. E Ele cuida de todos os pormenores da nossa vida, porque Ele tem um por maior à nossa espera. Deus cuida de todos os pormenores da nossa vida, porque há algo de muito melhor à nossa espera. Entregue-se a Deus e verá que Ele fará tudo conforme a sua vontade. E Deus é bom, mesmo quando lhe dá vida, saúde, doença ou morte. Deus é bom, independentemente se nos dá vida, saúde, doença ou morte. O Novo Testamento contém relatos de servos de Deus que compreenderam esta mensagem. Viver pela fé é acreditar que Cristo fez tudo por nós e que Cristo morreu naquela cruz no nosso lugar para podermos reconhecer Deus como nosso Salvador. Viver pela fé é aceitar que a nossa vida, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, andará sempre de acordo com a sua vontade. Uma vida centrada no Evangelho transforma-nos por completo, porque queremos que a nossa vida, cada vez mais, torne o Evangelho conhecido. Perceber esta mensagem também transformará a nossa relação com os outros. Vejamos, e agora vamos sim para o versículo 11. Versículo 11. Quando Pedro foi a Antioquia, resisti-lhe frontalmente, ou como dizem algumas traduções, cara a cara, porque merecia ser repreendido. Quando Paulo foi a Antioquia, antes do concílio de Jerusalém, ele foi ter com Pedro para o repreender. E não foi de uma maneira delicada, sensível. Foi sim de uma forma dura, cara a cara, porque eles estavam a deturpar o Evangelho da graça de Deus. Vamos ver como. Apenas uma nota prévia. Este versículo mostra-nos que Pedro nunca poderia ter algum tipo de infabilidade ou até de liderança superior aos outros apóstolos, porque não fazia sentido que, se fosse assim, que Paulo chegasse ao pé dele e o repreendesse face a face. Então Pedro não tinha nenhum tipo de infabilidade, nem nenhum tipo de liderança papal sobre os outros. Versículo 12. Com efeito, antes de terem chegado certas pessoas do grupo de Tiago, ele comia com os não-judeus. Mas quando chegaram essas pessoas, ele afastava-se e já não comia com eles. Porquê? Porque tinha medo dos partidários da circuncisão. Reparemos em alguns pormenores deste versículo. Antes da chegada de Tiago, Pedro tinha um comportamento correto, porque tinha um entendimento certo do Evangelho. Ele tanto estava com judeus como com gentios, porque sabia que em Cristo somos todos um. E Cristo tinha dito isso em João 17. No entanto, ele modificou a sua forma de agir e deixou de comer com os judeus, fazendo assim acessão de pessoas. Relembrar que a ideia de comerem juntos traz sempre o sentido e a conotação de uma grande intimidade. Se olharmos atentamente para o versículo, vamos perceber a razão pela qual Pedro mudou o seu comportamento. Qual foi? Medo. Medo. De quê? De perder a sua influência na comunidade. E por causa disso, fazia e dizia aquilo que era comumente aceito por todos para não ter problemas. Então ele fazia por medo e ensinava as coisas e agia de forma errada por medo. Isto é algo que é muito difícil de lidar no ministério, porque as verdades do Evangelho são para ser ditas,
e para serem vividas, independentemente se vamos ter mais ou menos popularidade. Eu não estou aqui para ser popular. Eu estou aqui para ser fiel a Deus. É por isso que eu oro todos os dias, para que o Senhor me ajude a ser fiel. E não pensem que é fácil dizer certas coisas, porque muitas das vezes, enquanto estamos a afirmar as verdades do Evangelho, nós estamos a ser também destroçados pelas mesmas. Porque não é fácil nós dizermos a alguém que nós amamos muito e estimamos muito, como Paulo a Pedro, face a face e repreender, dizendo as verdades do Evangelho. Aliás, se eu quisesse ser mais popular, certamente não me preocuparia em ser bíblico, mas sim atrativo. Pregaria palavras que fizessem bem ao ego, à autoestima de cada pessoa. Mas não é esse o meu compromisso. Podem crer, meus irmãos, que a minha maior preocupação é poder estar a ensinar ou a pregar algo que não seja bíblico, porque o meu compromisso, o nosso compromisso é sempre com Cristo. Ele está no centro da nossa vida. Versículo 13. Outros crentes de origem judaica caíram na mesma hipocrisia de Pedro e até o próprio Barnabé se deixou levar por essa atitude hipócrita. Pecado gera pecado. Pecado leva outros a pecarem. Um ensino errado com práticas erradas levará sempre a uma vivência pecaminosa. A deturpação da palavra de Deus leva outras pessoas, até muitas das vezes na sua inocência, a serem levadas por um vento de doutrina qualquer. Precisamos de ser mais como os cristãos de Bereia e analisar tudo aquilo que é ensinado e perceber se o mesmo tem base bíblica. Porque às vezes há coisas que até soam bem, soam bonitas, fazem-nos bem à alma, ao ego, mas não têm base bíblica. E quando algo não tem base bíblica, é porque isso não é bíblico. Versículo 14. Quando vi que não estavam a comportar-se como deviam em relação à verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: Tu, que és judeu, tens vivido como os que não são judeus, sem seguir os costumes judaicos. Como é que então queres obrigar os não-judeus a seguir os costumes judaicos? Paulo é muito claro com Pedro, quase como quem diz: se tu tens vivido como um gentio, como é que queres que os gentios vivam como os judeus? Não percebes que em Cristo já não é preciso cumprir rituais cerimoniais? Cristo fez tudo no nosso lugar, quando nós nada merecíamos. Se tu entenderes o que isso significa, isso irá transformar a tua relação com o próximo. Porque em Cristo já não há diferença entre judeu e gentio. É interessante notar que Paulo não disse que o comportamento de Pedro era apenas pecado. Ele menciona o problema que estava por detrás do seu comportamento, que era o entendimento errado do Evangelho. Significa isso que por detrás do pecado há sempre o entendimento errado do Evangelho. E nós falhamos muito, porque nos esquecemos muitas vezes do Evangelho. E a verdade é que Pedro entendeu a exortação de Paulo e no Concílio de Jerusalém afirmou de uma forma bem clara que Deus não faz exceção de pessoas. Somos todos iguais. Pedro queria ser aceito pelas pessoas porque ainda não tinha compreendido com exatidão como a aceitação de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Então a vida centrada no Evangelho transforma a nossa relação com o próximo, porque em Cristo somos todos um. Podemos tirar daqui 3 lições muito rápidas. Primeiro, a vida centrada no Evangelho transforma a nossa relação com Deus. Busquemos diariamente o Evangelho, porque o nosso coração é uma fábrica de desejos e caminhos que não agradam ao Senhor. Se entendermos que não somos merecedores de nada, nós então seremos gratos.
É apenas por causa daquilo que Cristo fez que nós devemos fazer. Somente porque Cristo fez, então, que eu devo agir. Só na sua força nós conseguiremos ficar de pé. Por vezes dizemos que não conseguimos fazer nada sem Deus. Não, pastor, eu não consigo fazer nada sem Deus. Mas será que a nossa vida de oração mostra o quanto dependemos de Deus? Será que a minha intimidade com Deus mostra o que as minhas palavras verbalizam muitas vezes neste púlpito, de que eu sem Deus nada sou neste mundo? Quem não ora, confia mais em si do que em Deus. Dobremos mais os nossos joelhos para que o Senhor coloque de pé diante das adversidades. Dobrar mais os nossos joelhos. Segundo lugar, vida centrada no Evangelho transforma a nossa vida pessoal. O nosso propósito é sempre viver para aquele que alistou para a guerra. O nosso desejo é servir aquele que escreveu no livro da vida, está perdoado. Não com uma tinta qualquer, com uma tinta vermelha, escrita com o sangue de Jesus. A grande lição que podemos tirar do Evangelho não é o quanto Deus precisa de nós, mas sim o quanto nós precisamos de Deus. Saber disto transforma-nos por completo. Terceiro e último lugar, vida centrada no Evangelho transforma a nossa relação com o próximo. Se todos entendermos que não somos merecedores da graça, então iremos mostrar graça para com todos. Se eu não mereço o perdão de Deus, quem sou eu para não perdoar quem me fez mal? Nada do que nos possam fazer é comparado àquilo que Cristo fez. Então eu sou chamado a me reconciliar. Não por causa de mim, mas por causa daquilo que Cristo fez. Não sou eu que estou no centro da minha vida. É Cristo que tem que estar no centro da minha vida. Cristo, Cristo, Cristo. Se eu não tenho nada de bom para merecer o perdão de Deus e mesmo assim fui perdoado, então isso vai transformar a forma como me relaciono. Esta é a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do pecado é pecado gera pecado. A dinâmica do Evangelho é graça gera graça. E graça gera arrependimento. E graça gera reconciliação. Não podemos fazer acepção de pessoas. Somos todos iguais. Pecadores necessitados da graça de Deus. Será que os nossos lares, será que as nossas casas mostram que nós não fazemos acepção de pessoas? Será que a nossa vida de oração mostra que nós não fazemos acepção de pessoas? Será que a minha vida, ou a nossa vida de testemunho, mostra que nós não fazemos acepção de pessoas? Ou só queremos evangelizar um certo tipo de pessoas? Testemunhar a um certo tipo de pessoas, orar por um certo tipo de pessoas, levar a nossa casa a um certo tipo de pessoas? A quem partilhamos o Evangelho? Se ninguém merece o Evangelho, mas Deus dá-nos a graça de o ouvir, então, meus irmãos, procuremos que todas as pessoas procurem ouvir o Evangelho, porque este tem poder para transformar vidas. Olhemos mais para a cruz e aprendamos mais com o nosso Mestre. Este é o desafio de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a buscarmos cada vez mais aquilo que Cristo fez, para então, à medida que nós compreendemos o Evangelho, também possamos torná-lo conhecido diante de todas as pessoas.